Polêmico, se você cortar o trigo da sua refeição, você vai perder esse barrigão. É verdade. O trigo aumenta a protuberância dessa região abdominal. E não é essa gordura que está por cima da pele, é a gordura visceral que está lá nos nossos órgãos. Ele vai engordar o seu fígado, seu pâncreas, até o seu coração. E essa gordura, ela é uma fábrica de inflamação. Ela por si só já é toda inflamada, mas ela dispara várias inflamações para o seu organismo. Então você vive com sono, sem energia, cheio de dor e não sabe o que é. Outra coisa também, o trigo, ele tem um pico glicêmico, o índice glicêmico dele é mais alto do que do açúcar. A farinha de trigo integral, ela chega a ter um índice glicêmico até mais alto do que o açúcar e da própria farinha branca. Então não é porque é integral porque é bom. Exclua a farinha da sua vida. A farinha ela gera um processo viciante. Existem casos que pessoas que se utilizam de drogas que nem heroína, existe um medicamento que quando se aplica nela, corta o efeito dessa heroína, que são os efeitos opioides, certo? A farinha tem esse mesmo efeito. O que acontece? Pessoas que acabam tomando esse medicamento que corta o efeito de droga, quando ela não utiliza droga, só consome a farinha e ela utiliza esses remédios, esse medicamento, ela consome menos caloria durante o dia e sente menos fome durante o dia. O interessante do trigo é que ele faz o seguinte, ele faz um ciclo vicioso ali entre 120 minutos e 200 minutos. Se consome o trigo, ele vai ter um pico glicêmico muito alto. Aí você precisa aumentar níveis de insulina. Lá o seu pâncreas vai produzir muita insulina para derrubar o nível de glicose que está no sangue. A insulina vai lá, armazena todo esse açúcar que está no seu sangue em forma de gordura. Teve o aumento da insulina, derrubou o nível de glicose, você fica com fome e aí você vai fazer o quê? Comer mais alguma coisa baseada em farinha. Então por isso, se alimentou lá às 7 horas da manhã, na hora que é 9 horas da manhã você está morrendo de fome, porque o seu organismo entrou nesse processo. Você consumiu o pãozinho no café da manhã, teve o pico de glicose, pâncreas produz insulina para derrubar, para tirar esse açúcar do sangue. Armazena em forma de gordura, cai nível de glicose no sangue, você fica com fome. Aí o cérebro vai falar, preciso de mais alimento. Você vai lá, mais um alimento baseado em farinha, outro pico de glicose. Pâncreas vem produzir a insulina para tirar a glicose do sangue. Tira a glicose, armazena em forma de gordura lá nos seus órgãos, cai o nível de glicose, diminui a glicose e você fica com fome, você vai lá comer de novo. E isso vai fazendo com que sua barriga vá crescendo. Sem falar que o trigo ele também tem um efeito eufórico, como se fosse uma droga no seu cérebro. Então toda vez que você consome o trigo, você se sente estimulado, você se fica eufórico, tem aquela sensação de prazer. Por isso que eu digo, tira a farinha da sua vida, porque ela é altamente viciante e nesse processo de pico de glicose, produção de insulina, aumento de gordura nos órgãos, você acaba engordando sem saber por quê. Às vezes você está pensando que está fazendo uma alimentação tão boa, tão saudável, e o problema está aí, no consumo de produtos derivados de trigo, seja ele pão, bolacha, um salgado, uma pizza, um lanche, qualquer coisa. O trigo faz mal, o trigo te mata, o trigo te vicia igual droga. Se livre dele, assuma o controle da sua vida, não seja dominado pelo trigo.